E isso, inclusive, uma outra pergunta, já emendando que a gente está entrando nessa polêmica lá da Fórmula Drift, né? Porque depois dessa etapa de Atlanta, que, na minha opinião, como espectador, foi um show de horrores, porque não foi só o caso do Diego, foi o caso do Diego, foi o caso do Adam contra o Matt, foi depois lá na frente o Odi. Não foi um evento Fórmula Drift, né? Foi um evento feio de assistir. E era uma pista que sempre era muito legal de andar. Sim. Né? Algumas coisas mudaram. Na verdade, passou o evento, rolaram muitas reclamações no evento. Depois o próprio Chelsea Denofa foi lá e meteu o galho lá dentro. E a gente viu uma etapa agora em Orlando, cara, que eu acho das etapas mais bonitas que eu assisti de todas as que eu já vi de Fórmula Drift. Eu acompanho o FD Estados Unidos já, sei lá, 3, 4 anos constantemente. Cara, é assim, o Drift, eu falando agora como Super Drift, tá, gente? Às vezes o dia do evento, ele prega algumas peças na gente, porque são várias pessoas que estão cada um com uma responsabilidade. Uhum. Sem falar nos pilotos. Né? Então, no evento que você está falando de Atlanta, os pilotos também já não estavam andando muito bem. Não sei o que acontece, que no treino estava legal e depois começou a ter muito contato. Já não estava mais aquela coisa assim, como a gente está acostumado a ver. E aí teve essa questão, tem a pessoa fala, pô, mas a questão do juiz, não sei o quê, o juiz roubou. Não, ninguém está lá para isso. É que, infelizmente, muitas das vezes você está num ponto que não é tão privilegiado, ou você está num ponto privilegiado, mas você não tem a câmera num ponto 100% perfeito, onde aconteceu aquilo, porque eles priorizam alguns lugares. Uhum. Então, tem alguns pontos que não são lugares para serem priorizados com câmeras, porque não tem o que acontecer ali. Não e teria. Aí acontece, não teria. Teria. Aí acontece, o negócio sai meio, né? E é muito dinâmico. Eu sei porque, cansei de ficar do lado deles ali, como spotter, e fica realmente ao lado, principalmente em Atlanta. E, cara, são segundos para dar nota, para voltar, para rever se algum tiver alguma dúvida, alguma coisa e tal. Então, é aceitável, né? Todos nós somos seres humanos, então, lógico que esses erros são erros que têm que ser melhorados, mas eu acho que foi algo que eles consertaram no próximo, que já foi Orlando, que Orlando já foi bem melhor e tá tudo bem. Muita gente botou a boca no trombone ali, Muita né? gente. Pra reclamar. E eu vi uma live que o Ryan Sage fez, falando sobre possíveis pontos de melhora. Eles fizeram uma reunião com os pilotos antes da etapa de Orlando. Os pilotos também deram o feedback deles e eu acho que ele... É que assim, vamos lá. Já não dava mais pra se jogar, porque ali era parede, né? Em Orlando... Veio o toque, você vai ter que se virar. Porque se você se jogar ali, você se joga no muro e acabou o seu você carro. vem com a conta pagar. Né? Então, assim, não tinha mais como ficar simulando ali. Né? Tinha que segurar o reg, dar pé no acelerador e tentar sair da parede. Sim. Mas eu acho que essas mudanças foram muito legais de ver ali o pessoal... O próprio Diego tomou um toque do Asbo e se ajeitou do jeito que foi e continuou. Foi embora, né? Sim. Lá também, Orlando, teve bastante coisas assim que foi muito positivas para o esporte. Os pilotos mesmo pegaram a sacada, muitas das vezes, fazer a transição muito em cima. Que era coisa que alguns pilotos não estavam acostumados. Ano passado a gente não teve quase isso. Uhum. Então teve uns insights ali de que a galera vinha mesmo, tipo, na hora de... Fazia a transição na cega. Já mandava na cega, mandava muito rápido. Isso a gente teve. Orlando teve assim, como é que eu posso te dizer? Muito mais a sensação de adrenalina de assistir do que tava a etapa anterior. Não, foi muito legal, assim. Foi muito bacana mesmo. A iluminação ficou boa, eles esticaram o evento pra noite. Uhum. A pista tava bonita, tava tudo bem iluminado. Os pilotos estavam andando bem porque estavam enxergando bem. Cara... É o que eu falo, tipo, se a gente vai pro lado de organização, eu entendo. Às vezes essas coisas acontecem. Uhum. Mas não eram para acontecer, não são para acontecer. Mas aconteceu. Então, acho que a gente não tem muito que ficar... Lógico, é normal apontar o dedo, até porque, né, eles têm que melhorar. Uhum. Mas eu acho que isso hoje em dia, com a experiência que eles têm, eles mesmos já enxergam, já começam a se ajustar. A equipe lá é muito grande, eles são muito dedicados e, cara, não é à toa que eles estão onde eles estão.
Sim. Hoje a gente pode falar, querendo ou não, que eles são o maior campeonato do mundo. E trazendo, só pra gente finalizar essa pauta aqui, trazendo algumas das coisas que o Chelsea Denofa, que pra quem não sabe, o Chelsea Denofa é o atual campeão da Fórmula Drift, que decidiu não correr mais. Ele ganhou a Fórmula Drift, falou, ó, muito obrigado pra vocês, um abraço, se aposentou da Fórmula Drift. Ele se aposentou como piloto só, né? Não, mas ele tá lógico, lá. continua com a Porschinha dele lá agora e tal. Mas ele se aposentou e ninguém nunca soube muito bem o porquê. E ele veio a público depois da etapa de Atlanta e falou algumas coisas de coisas que incomodavam ele. Uma das coisas é que os carros da Fórmula Drift, segundo ele, tá? E aí eu quero saber se você concorda ou não com isso. Os carros da Fórmula Drift têm muita potência, muito pneu, pouco peso. Resumindo, são carros muito rápidos. Rápidos no sentido de velozes mesmo. São carros ali que dão muita velocidade, com muito grip e muito pneuzão. Tudo é ali. E ele diz que uma das razões pelas quais, às vezes, ele pega uma E36 originalzinha com diferencial soldado. Nada demais. E fica tão mais bonito da gente ver aquele drift um embutido no outro e ele dá aquela tocada no freio, transiciona e ele tá de novo na porta. Uma das razões pra gente não ver isso na Fórmula Drift é essa característica que justamente, segundo ele lá, privilegiava de que o cara na frente podia mudar de velocidade muito rápido. E aí você não tinha como esperar a reação, você tinha que apostar na reação. E aí, se você aposta errado, você bate. Exatamente isso. Isso é uma das Você coisas... concorda com isso aí? Concordo com ele plenamente. Isso é uma das coisas que ano passado a gente estava até comentando. Vamos falar de Fórmula Drift em si, né? Porque a gente está falando dela. Eu ia falar dos carros de drift no todo, mas vamos falar de Fórmula Drift. Esse negócio de o carro de drift ser força livre, então é peso pneu e motorização, tu... Bota o que põe o que tu teu bolso quiser. aguentar? Isso eu acho que perdeu um pouco da magia, né? Porque muitas das vezes você vê que você tem carros de que eles têm a mesma potência, mas um tem uma marca de pneu diferente e só pelo aquele pneu ser diferente, muitas das vezes porque o patrocinador do outro carro não tem a medida que poderia usar o carro dele, que tem isso, esse né? ponto que a gente vai tocar também. Tipo, o cara toma carreta, não toma carro. Então isso eu não acho legal. Eu acho que tinha que ser um pouco mais equilibrado. Eu acho que isso é o único ponto hoje que eu falo no drift, no total, de que o certo seria os carros terem um ponto mínimo e máximo e ficar todo mundo ali. Porque o drift, com um carro muito forte, muitas das vezes, se não tiver uma pista muito grande, ele nem bonito mais fica. Você não vê mais aqueles batalhas da galera vindo coladinho, pertinho um do outro. Tipo, Pé embaixo, você assim. vê a galera tentando buscar, o cara fechando corte, linha pra poder buscar. Tipo, é legal, dá uma adrenalina? Dá. Mas a beleza mesmo do balé dos carros, a galera andando mesmo, forte, próxima, entregando o que tem que ser entregue no drift, que é o espetáculo, né? Além da competição, acho que a gente vai, acho que 90% do público vai pelo espetáculo, né? Vai pela aquela sensação. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que precisa, aos poucos, alguém... Eu acho que num curto prazo de tempo, isso vai ser algo que vai começar a ter um pouquinho de regulamentação para poder trazer de volta mais a essência. Entendi. Dito isso, aqui no Brasil, inclusive, algo que eu sempre... Foi uma bandeira que eu sempre levantei. Assim, levantei no sentido de, tipo assim, foi algo que eu sempre observei. Porque no Brasil, primeiramente, eu imagino mais para baratear o custo para os pilotos do que qualquer outra coisa. Quer dizer, você atirou numa coisa e acertou a outra. Porque aqui no Brasil, sempre houve uma limitação de pneu. Nunca foi permitido o uso de pneu semi-slick, coisa que lá é permitido. Sim. E a medida de pneu aqui sempre foi muito pequena frente ao peso do carro. Ou seja, hoje, inclusive, a gente tem até, no atual Campeonato Brasileiro,
uma flexibilização maior de pneus. Então aumentaram medidas e tal. Tá um pouco mais flexível quanto a essa questão dos pneus. Mas na época de Super Drift Brasil, os pneus, o maior pneu que podia ser utilizado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que era 255 que o pessoal 255, utilizava nos carros, mas a maioria andava de 235 ou 245. Sim. Era né? peso pneu. E a regra era a mesma. E tinha chevetes ali, o pessoal dos chevetinhos, que era 800, 900 quilos ali, andava de pneu até 205, né? Não era uma coisa assim. É isso aí. Então eram pneus até menores ali. E era algo que quando eu observei e eu comecei a trabalhar nos carros do Diego, isso, sei lá, estamos falando de 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, obviamente que foi muito fácil tirar potência. É muito fácil tirar potência de um carro como o 350Z dele com 2 turbinas. Sim. Mas é algo que ele ganhou, e eu falei, ele ganhou 3 vezes ele ganhou, na verdade, ao todo foram 6, 7 vezes o Campeonato Brasileiro. Super Drift Brasil, ele ganhou 8 anos consecutivos. 8 anos. Campeonato, Tá. Ele ganhou 8 anos, dos quais os primeiros 7, o carro dele não tinha nem 250 cavalos de roda. Tinha um pouquinho mais. Foi antes da gente mexer. Porque o Diego andou com vários carros. Ele andou, sim, mas vamos botar ali... vários carros. Ele teve carro turbo, ele teve carro aspirado, ele teve carro supercharger. Mas vamos botar o Z dele mesmo, o biturbo. Ele andou uns 3 anos com aquele troço lá e era 0,5 de pressão, mas sem nada de ponto e bem gordo. Sim. E veio, eu acho que 270. Tem um vídeo no canal dele lá, 1000 anos atrás, do primeiro acerto que a gente fez lá no carro dele. Que daí eu larguei ele com 330, 350 cavalos de roda. E foi aquilo que ele ganhou todas as outras etapas de Campeonato Brasileiro. É porque aqui, Ricardo, a gente tem uma coisa que é a nossa limitação de pista. As nossas pistas são pequenas comparado às pistas que estão sendo usadas hoje nos Estados Unidos. Se a gente for parar para pensar, nos Estados Unidos ele usa boa parte das pistas, são todos ovais. Uhum. E ovais grandes. Ovais onde NASCAR anda. Sim. Então eles abrem lá uma perna tal, tirando Atlanta, né? Uhum. E, querendo ou não, é um negócio diferente. Aqui, o fato do pneu já limitar o carro e a pista não ser tão grande, ficava fácil. Você tornava o jogo mais justo. Uhum. Entendeu? E barateava pro pessoal. Porque assim, cara, ter mais do que 350 cavalos de roda naquela época não era vantagem pra ninguém. Você Tinha via... pilotos andando com 600, 700 cavalos. E totalmente sem necessidade, porque andava junto com um chevetinho com 300 de roda, 250 de roda, Não e passa andava pro igual. chão. Não passa pro chão. Por isso a limitação e o pneu ser radial com um trade wear específico de mínimo e máximo. Uhum. Você acha que talvez estabelecer menos pneu na Fórmula Drift pode ser uma maneira de conseguir nivelar isso aí e recuperar o show? Porque daí os pilotos vão ter menos aceleração, menos força G ao dispor deles? Cara, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eles andam em pista muito de alta, então automaticamente você precisa ter segurança. O pneu não é só para tracionar, ele tem que parar na hora que o piloto quer também. Muita gente até hoje confunde, é que a galera acha que o pneu, quanto mais escorregadio for, é melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O carro tem que ter força bastante para tirar, né, da inércia o melhor pneu do mundo, porque na hora que ele tirar o pé e usar o freio, ele tem que parar. Sim. O que eu acho que hoje é o que é muito discrepante na Fórmula Drift, é uma coisa que eu venho olhando já desde o começo do ano passado, e daí você vai fazendo um estudo, você vai fazendo um levantamento de todos os pilotos que ganharam os anteriores. É a questão da Fórmula Drift ter um patrocinador que tem o pneu certo para aquele carro daquele peso, e aquele patrocinador patrocinar meia dúzia de carro, e uma outra marca que fica com a grande massa não ter o pneu com a mesma medida e nem o composto. Sim. Então, quer dizer, o carro do Diego podia andar de 305. Isso. Coloca em números ali pra gente ter uma ideia. Então, o carro do Diego, ele anda hoje com o quê? 295. Ele poderia andar, acho que é de... Não lembro agora, pode ser que eu fale besteira, tá? Mas eu não sei se é 305 ou 315. Ele podia andar, então, com 10 a 20 milímetros a mais de pneu, porém a fabricante não faz aquele pneu naquela medida com aquela largura. Se você for puxar o histórico da Fórmula Drift dos últimos anos, quem são os campeões? Que pneu que eles usam? É tudo a mesma marca. É, né?
É. Tem essa, né? Então, quer dizer, tipo, é complicado. Ah, mas pneu não é tudo? Lógico, gente, não é. Pelo amor de Deus. Pô, Não é. mas não adianta ter cavalo se não tem pneu. Contra fatos não há argumentos. É. Então, se você, em vias de fato, você tem campeão, pilotos diferentes, todo mundo usando aquele pneu, aí tu fala assim, ó, o pneu é melhor? Não, pode até ser melhor. Mas o fato de você não conseguir ter a mesma medida é o problema da grande maioria lá dentro. Entendi.